Fala, turma. Bom dia a todos. Fazendo aqui a segunda parte do nosso giro de abertura de mercado. Conforme havíamos comentado referente ao Bitcoin, tá? O 22.439 era a nossa resistência mais forte, né? Conseguimos rastrear o movimento com o BTC vindo lá da região dos 19.600. Então, por hora, Bitcoin ele pode fazer uma lateralização entre o 22.180 até o 22.439 e vamos ver se vai ter força para conseguir romper essa região, buscando novos alvos lá para casa de 23.870 ou 23.541. De qualquer forma, o que é importante fazer com o Bitcoin agora é ficar de fora, já conseguimos trazer ele até aqui em cima com toda essa força, né, com todo esse movimento de alta. Bom, vamos lá. Relação à parte da nossa opção azul. Azul que compramos lá embaixo, ela já está valendo R$ 1,04, valorização da nossa opção de mais de 100%. Então, parabéns aí a quem acreditou, teve um pouquinho de paciência, conseguiu pegar toda essa alta também. Antes de falar do índice e antes de falar do dólar, o que eu tenho aqui, uma informação que é muito importante para vocês, em relação à frequência do mercado. A frequência do mercado para hoje, para este movimento de abertura, o alvo de scalp que nós podemos aguardar é um movimento de até 90 pontos. Não deixem mais do que isso, tá? Isso aqui é pela própria estatística da sexta-feira e é calculado direto pelo programa. Então, evitem alvos alongados para o índice, 89,5 pontos. É o ideal, tá? É o que a gente busque nesses primeiros movimentos do mercado, tá? Até para fugir um pouquinho do limite dele, que está de 89,5, coloca aí uma saída com 85 pontos para ser uma saída mais segura. Já o dólar, neste primeiro movimento, o que ele busca de alvo são 3 pontos. Então coloquem aí também scalperzinho de 2,5 pontos no bolso e não tente fazer mais do que isso. Lembrando que hoje o volume do mercado ele pode ser um pouco mais baixo de fato, devido também ao feriado lá na China, né, o festival lunar. Então a gente sabe que a coisa pode ficar de lado, tá? Vamos lá, vamos falar novamente, então, agora sim, olhando os pontos importantes do índice. Sobre aqui o nosso gráfico do índice. Vamos lá. Índice, então, índice. Índice, então, nós temos aqui dois caminhos para o índice, tá? Primeira coisa, se o índice ele abrir para cima do 113.780, o índice vai buscar direto a região dos 114.456. Lembrando que estamos numa tendência de alta, porque o fluxo cambial estrangeiro saiu e o que era até então negativo voltou a ficar positivo. Então, o que que isso significa? Significa que os investidores estrangeiros estão apostando novamente no crescimento do Brasil, tá? Então, primeiro ponto, o índice, né, utilizar o 113.780, que está aqui embaixo como um ponto de zona de pressão para compra, né? Então, 113.780 é o nosso ponto de compra. Qual é o ponto que o mercado visa ir? 114.456. Ele vai dar uma pancada direto até lá? Não, a gente sabe que a frequência dele está baixa, uma frequência de 90 pontos. Então, ele pode ficar lateralizando, oferecendo 90 pontos, né, por alguns minutos, por algum período, e depois fazer a busca do 114.456. Legal. O que que é o mais importante? 114.456, quando ele toca de primeira, a primeira coisa que nós temos aqui é um ponto de resistência. Porém, se ainda continuar entrando a força compradora no mercado, ele ainda consegue ter força para poder passar a região dos 114.450. Possivelmente esse movimento aqui ele demora um pouquinho a acontecer, e depois, quando ele cresce dos 114.456, ele consegue romper buscando outros padrões, né? Ou seja, buscando lá a região das nossas linhas de DI que vocês já têm aí no nosso script também. Então, 114.456 ele será o líder do mercado. Primeiro ele abrindo abaixo, dá para trabalhar com uma resistência para uma operação curta de 85 pontos, e depois ele ganhando essa região, ela pode ser trabalhada como suporte, mirando aí essa alta do mercado. Caso o índice ele abra no cenário 2, que é a lateralização, vamos ver se ele consegue abrir dentro da região dos 112.892, e aí a lateralização ocorre dentro destas zonas de pressão. Então, a zona de pressão aqui da casa dos 112.782,
até 113,163, tá? Que seria esse movimento de lateralização aqui dentro. E ainda no cenário 3, é o índice abrir aqui dentro das taxas de variação, que são as vigentes deste mês, tá? Então, as vigentes é a DI1 V22, ele abre em lateralização, né, numa microlateralização, e depois ele busca esta lateralização maior dentro das zonas de pressão desta região superior. Claro que se acontece alguma coisa no mercado e ele abre com gap de baixa, isso seria o melhor cenário de compra, que a compra seria em 111,635, e aí teríamos a possibilidade aí de uma operação um pouquinho maior. Claro que seria uma operação mais alongada, uma operação de maior tempo, porém seria também com um objetivo bem legal, tá? Então esse é o primeiro cenário, a primeira leitura que nós temos para o índice. Já o dólar ele está trabalhando em uma forte queda, principalmente o DXY, conforme eu comentei com vocês aí na parte 1 do nosso giro de abertura, e o dólar abrindo para baixo da região dos 5,171, ele começa a olhar esse movimento, que é perder 5,171, voltar para testar essa região, e depois o dólar abre um espaço aí para continuar a queda dele até a casa dos 5.138. Dólar, né? Esse é o primeiro cenário, seria o melhor cenário, porque ele teria um alvo maior também. O dólar, caso ele abra entre a região dos 5.203 até os 5.207, ele tem essa lateralização entre as zonas de pressão, e aqui precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o alvo de scalper do dólar, ele dá um alvo de 3 pontos. Aqui, de 3,5 até o 7,5, ele vai oferecer esse range bem justinho, 3,5 pontos e 4 pontos. Então, ele é um range muito estreito, ou seja, de 4 pontos que ele oferece, você precisaria pegar 3. Então, aqui tem que tomar muito cuidado com o dólar. Não recomendo operar nessa lateralização, porque ela é extremamente curta. Se o dólar abre no segundo patamar, né, ou seja, se ele abre entre essas duas zonas de pressão, que é o 5.236 a 5.209, o dólar ele abre espaço para uma lateralização muito mais sadia, porque é uma lateralização muito maior também. E, por último, mas não menos importante, se o dólar abre acima dessa zona de pressão, ele trabalha com essa lateralização entre as zonas de pressão, e, sem dúvida nenhuma, o nosso melhor ponto de venda do dólar seria aqui na casa dos 5.292, ele teria um espaço para correr muito maior, um espaço de até mesmo 50 pontos. Difícil do dólar abrir para cima? É muito difícil, sim. Por quê? Porque o DXY ele está caindo 0,73, é uma queda muito forte do dólar lá fora. Então é difícil, né, o dólar aqui dentro, ele ter força para subir, tá? Então o dólar, acreditando aí que ele venha trabalhar, do ajuste para baixo, né? Então vamos ver onde ele vai abrir, mas este primeiro movimento seria o melhor movimento, e acompanhando aí a tendência lá fora, né, a tendência do dólar externo. Tá? Então, essa linha de cor fúcsia, ele é o DI vigente, DI1V22, e essa linha aqui, laranja, ela é a linha do ajuste diário. Finalizando aqui nosso giro de abertura, vamos ver o que a gente consegue rastrear, lembrando aí, cautela, diminuir um pouquinho a mão, né? Estamos entrando nessa semana que é perigosa, tem aí apenas hoje o IGPM para poder sair em relação à correção de aluguéis. Vamos tomar cuidado, diminuir um pouquinho a mão, já que o índice, esses últimos dias, ele tem dado stop. Então, atenção, tá? Outra coisa também, diversificação de carteira. Então, estamos tendo bastante êxito, né? Aliás, na verdade, 100% em relação a cripto, 100% na parte de opção, 100% em operação de dólar, só o índice que está nos deixando para trás. Então, vale também ressaltar a importância da diversificação do capital e não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, quem ainda não tem o hábito de diversificar, de operar dólar, operar cripto, operar opção, está na hora, tá? Está na hora, porque o índice está realmente um pouquinho mais amarrado do que os outros ativos, tá bom? Tamo junto, estou à disposição de vocês aí, o que precisarem ao longo do dia. Grande abraço, vamos juntos.